Bom, deixa eu só falar rapidamente sobre a Adriana. Eu fui aluna do EBDEC há muitos anos atrás, né? Tive o prazer de conhecer a escola e hoje estou aqui fazendo parte da equipe e a gente tem crescido, isso é muito gostoso, a gente está com parceiros bem bacanas, né? E eu sou pedagoga, trabalho com RH e sou psicanalista, só que eu venho me especializando já desde 2017 no processo de comportamento humano. Então, o meu foco é em comportamento humano, eu faço, inclusive, esses trabalhos de RH ou até de atendimentos, né, que eu faço alguns atendimentos, dou aula, e tudo focado em comportamento humano e desenvolvimento de pessoas, tá? Então, falando de comunicação não violenta, né, o CNV, que a gente, né, costuma usar muito as siglas, né, as pessoas têm usado muita sigla ultimamente. Eu tenho que sempre andar com uma colinha, porque para mim sigla é até se lembrar das palavras, né? Mas vamos lá. Então vamos falar hoje sobre o CNV, que é quando você encontrar aí, a gente já sabe o que significa. Não tem como a gente falar sobre isso se a gente não começar falando de comunicação, né? Então, o que é comunicação, na verdade? A comunicação nada mais é do que receber e passar informações. Então, quando eu me comunico, eu estou passando informação ou eu estou recebendo alguma informação. E o que a gente tem de importante para saber é que quais são as formas de comunicar. E às vezes a gente não para pensar, mas a gente se comunica de inúmeras formas. Então, a gente tem a oratória, que é a forma normal de se comunicar. A gente tem a linguagem corporal. Então, por incrível que pareça, o nosso corpo fala bastante. Tem até um livro que chama O Corpo Fala, né? Que dependendo da forma como a gente se posiciona, a forma como a gente até movimenta a cabeça, ombros, a gente está ali se comunicando. Então, às vezes, pegando já o gancho aqui, às vezes nós estamos falando alguma coisa e o nosso corpo está comunicando outra coisa completamente diferente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai falar de comunicação. A gente tem expressões faciais, então, né? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo. Né? A gente já sabe, né, que o que eu estou falando não está nada bem. Então, as pessoas, às vezes, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões comportamentais também, o quanto elas demonstram comunicação e como é que a gente se comunica com os comportamentos. Tem gente que fala aí, eu costumo dizer para as pessoas, eu sou transparente, você sabe na minha cara se eu estou bem ou não estou. Então, perguntou, eu olho, a pessoa já sabe. Ah, tá bem, ah, não tá. Então, é ali a nossa forma de comunicar. As nossas habilidades também nos trazem possibilidade de se comunicar. Então, com as nossas habilidades, a gente comunica o que a gente sabe, o que a gente quer, o que a gente espera. Então, as nossas habilidades, elas trazem muita possibilidade também de comunicação. E os nossos sentimentos. Então, o que a gente está sentindo, né? Eu posso estar falando tudo bem para as pessoas e a lágrima escorrendo, né? E ali com um sentimento que talvez pode ser emoção, pode ser tristeza, e a gente tem que identificar ali quais são, o que essa comunicação, sentimento está proporcionando para a gente. E aí, gente, não tem como eu falar de comunicação sem falar de um processo, de um contexto completo. Então, o que eu pensei em fazer aqui? Eu pensei em dividir em duas partes, tá? A gente começa da comunicação infantil, e aí vocês vão entender que faz muito sentido quando eu for entrar na parte de comunicação, de liderança, de relacionamento interpessoal, de relacionamento no trabalho, de liderança, e não dá para eu trazer um contexto só. Vocês vão ver depois que eu trouxer essas informações que isso está tudo ligado. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre comunicação infantil, e não achem que não vou chegar no que precisa chegar se alguém está esperando ali uma parte de comunicação falando de liderança e ambiente profissional, tá? Mas vocês vão entender que vai fazer todo sentido. Não desistam e não vão embora, porque vai ser bem legal. Quando a gente fala de comunicação infantil, a gente está falando de seres humanos. Então, todos nós fomos crianças e algumas pessoas têm relacionamentos com criança. E a gente, de alguma forma, a gente é hoje um adulto que se comunicou lá atrás. Então, a forma como a gente recebeu as comunicações no nosso período de desenvolvimento infantil é o adulto que a gente é hoje. Por isso que é extremamente importante eu trazer um pouco dessa parte do contexto infantil, justamente por isso. Porque vai fazer total sentido.
Falando de criança, é importante a gente pensar no cérebro, porque o cérebro da criança, a parte racional do cérebro da criança, ela só desenvolve a partir dos 5 anos de idade. Então, até uns 4 anos de idade, é muito importante eu pensar nesta comunicação, nesse modelo de comunicação, que ele possa, naquele momento, que é o momento em que ele está desenvolvendo a personalidade dele, a gente saber como que a gente pode se comunicar com essa criança. Vou dar um exemplo para vocês. Colocar uma criança de 2 anos de idade de castigo e olhar para ela e falar, pensa no que você fez, é a mesma coisa que dizer para um cozinheiro, aperte um parafuso. Um cozinheiro apertando um parafuso, ele não vai saber. Um marceneiro fazendo uma comida, ele não vai saber. Uma criança tendo que pensar no que ela fez com 2, 3 anos de idade, ela não vai saber. Então, a criança nessa idade, ela se comunica e o fator fundamental dessa comunicação é o sentir. Então, poxa, como é que eu devo me comunicar de forma positiva com uma criança? Quando eu me conecto com ela. Vou dar um exemplo aqui. A criança está fazendo birra. Eu posso pegar essa criança, posso bater nessa criança, posso colocar de castigo, mas será que isso vai mostrar para ela que a birra não vai levar a nada? Isso é uma questão de reflexão. Se eu pegar essa criança, olhar nos olhos dela, abraçar ela no momento da birra e dizer, eu entendo que você não está bem, o que a gente pode fazer para que você pare de fazer isso? Importantíssimo. Se a conexão com esta criança é o sentir, é importante ela saber o que eu estou sentindo. A mamãe está triste com você. O que você pode fazer para deixar a mamãe feliz? O que é importante disso? Nós gostamos, desde a infância, de fazer o bem. Ninguém nasce com maldade, é uma mentira absurda quem diz que a pessoa já nasce um psicopata doente. Isso é uma anomalia, e isso vai desenvolvendo com o passar do tempo. Existe doença? Existe. Mas a doença, ela nasce de algum lugar. Como é que eu faço para me comunicar com esta criança para que ela entenda o que eu quero dela? Eu tenho que dizer para ela o que me faz feliz. E o que me faz feliz é a ação que eu vou dizer para ela. Então, você ficar segurando na mão da mamãe e obedecer a mamãe vai deixar a mamãe feliz. Você gostaria de deixar a mamãe feliz? O que você pode fazer para a gente depois conseguir brincar? O que você pode fazer para a mamãe não ficar triste com você? Importante esse momento de pensar não com a razão, e sim com o sentir. É daí que começa essa comunicação. Eu já tive uma experiência com esse período de trabalhar com criança e trabalhar com família, e a gente começar com esse trabalho de comunicação positiva, que é o exemplo. O exemplo é um outro fator extremamente importante para que eu me comunique de forma positiva. Exemplo, eu digo para o meu filho, não minta para ninguém. Eu não vou atender, tá, gente? Tá tocando o telefone, mas eu vou deixar tocar, depois eu vejo. Eu ligo e digo, não brinque com ninguém, não minta para ninguém. E quando o meu telefone toca, o que acontece? É lá minha sogra, eu não quero falar com ela. Meu filho atende. Oi, vó! Né? E aí eu digo, fala que eu não tô. Não é? Então eu digo para o meu filho, não minta para ninguém. E ele está dizendo, mamãe está mentindo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado, porque comunicar e agir precisa ter um contexto ali muito próximo. E de verdade, gente, eu estou trazendo isso para a infância, mas eu estou falando também das pessoas. Eu estou falando também de um processo de comunicar como adulto. Então, eu estou lá, vou trazer já até um pouquinho para o líder. Eu sou um líder que... ai, gente, eu sei se eu vou ter que atender, mas vamos lá. Eu sou um líder, não sei se é alguma urgência. Hã? Brinque lá, a gente espera. Peraí, deixa eu ver. Gente home office aí. Parou. Parou. Parou? Tocar de novo, eu atendo. Eu sou um líder que digo para os meus funcionários assim, vocês precisam respeitar os seus colegas. E aí, quando eu vou falar com ele, eu falo assim, quem mandou você fazer isso? Você é um idiota? Você está pensando o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou comunicando uma coisa, mas estou sendo outra completamente diferente. Existe uma contradição
que faz com que a gente não tenha credibilidade sobre quem está comunicando. E existe uma coisa muito importante sobre comunicar, que é segurança no que eu estou falando, treinamento, porque eu preciso, quanto mais eu me comunico, quanto mais eu estou ali, quanto mais eu estou muito orientada e está muito bem definido o que eu quero e muito claro para mim o que eu quero comunicar, e estou treinando, melhor eu fico. Experiência me ajuda muito e, gente, principalmente, transparência. O que é transparência, Adriana? É dizer a verdade. Dizer a verdade é diferente de falar o que pensa. Ah, eu falo o que eu penso, dane-se os outros, porque eu sou super transparente. Isso não é comunicar de forma positiva, isso não é ser transparente. Ser transparente é dizer a verdade, mas sempre pensando como o que você está comunicando pode ser recebido de forma positiva, motivadora, em formato de letramento, em formato de desenvolvimento. E para isso, existem algumas questões e alguns formatos que a gente tem para poder comunicar com as pessoas. Que eu costumo dizer para os pais, que eu costumo dizer para os líderes, quando eles vão se comunicar com alguém. Eu digo o seguinte: existem duas coisas super importantes quando eu quero engajar ou quando eu quero me comunicar. Uma é o ponto de interrogação. Vou trazer os maridos aqui, os maridos que dizem assim, ó, tem umas piadinhas que são muito legais que falam assim: olha, eu sou sempre o último a dar tomar a decisão. Sério? O que você fala? Ela pergunta o que eu quero e eu digo, claro, sim, senhora, né? Então é aquele ponto de interrogação. E aí, vamos embora, marido, né? Aquela coisa bem que você se comunica daquele jeito, né? E aí, marido, vamos embora agora? E ele, claro, vamos embora. Colocar o ponto de interrogação na frase faz a outra pessoa refletir sobre o que você está dizendo. Por que refletir? Porque quando eu comunico me impondo, talvez as pessoas recebam de forma negativa. Quando eu comunico num tom de reflexão, faz com que as pessoas repensem o quanto aquilo pode ser bom para elas. Tem uma outra coisa que eu costumo usar muito quando eu vou me comunicar, que é a pergunta: faz sentido para você? Você gostaria de fazer isso? É possível que a gente faça dessa forma? Se fosse possível, como a gente poderia fazer? Porque uma coisa é eu dizer assim, olha, a partir de amanhã eu quero todo mundo aqui 8 horas da manhã e se alguém chegar atrasado, vai ser demitido. Esse é um ponto. Outra coisa é eu dizer assim, eu gostaria que todos estivessem aqui amanhã às 8 horas da manhã, porque o nosso horário de abertura é às 8 horas. E vocês estando aqui, a gente não corre nenhum risco de não atender cliente. Faz sentido para vocês estar aqui às 8 horas da manhã? O que vocês poderiam fazer para conseguir estar aqui às 8 horas da manhã? Vou dar um outro exemplo. Eu tenho lá um colaborador que chega atrasado todos os dias. E todo dia ele tem uma desculpa. O que eu preciso fazer para me comunicar com ele, para ele entender que é importante ele estar ali? Eu ser transparente com ele. Quando eu contrato alguém porque eu preciso dessa pessoa. Então, a ausência dela sobrecarrega alguém. Se isso é óbvio para mim, por que eu não digo para ele quando eu vou me comunicar com ele? Então, eu chamo o colaborador e digo assim, olha, nós te contratamos, seu horário de entrada é às 8 horas, você está ciente desse horário? Estou. Eu tenho verificado que você tem chegado atrasado com frequência. O que você poderia fazer para conseguir chegar no horário? Porque até você chegar, a gente sobrecarrega outras pessoas. E imagina você no lugar dessa outra pessoa, como você se sentiria? Se essa outra pessoa chegasse atrasado todos os dias e você tivesse que fazer o seu trabalho dela. Como seria para você? Você já se colocou no lugar dela? Entende que esse formato de comunicação, eu vou trazer para essa pessoa reflexão, avaliação e ação. Então, é responsabilidade dela encontrar uma solução. Agora, se eu digo para ele assim, por que é que você chega atrasado? O que eu vou receber dele? Uma desculpa, uma resposta. E eu não quero uma resposta. Eu quero que ele pare de chegar atrasado. Então, qual é o foco?
É o atrasado, é não chegar atrasado. Como eu devo me comunicar? Dizendo para ele o que ele pode fazer para atingir aquele objetivo. E não lembrar e nem perguntar o porquê que ele está fazendo aquilo que eu não quero. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Inclusive para uma criança. Exemplo, criança brincou, tá bagunçado. Eu tenho duas opções. Eu digo, vai agora, arrumar, porque senão vai ficar de castigo. Ou eu digo assim, nossa, eu fico tão feliz quando esse quarto fica arrumado. O que você poderia fazer para me deixar feliz? O que a gente pode fazer junto para conseguir deixar esse quarto arrumado e a mamãe ficar super feliz com você? O papai ficar super feliz com você? O que eu estou fazendo com essa criança? Eu não estou dizendo para ela, vai arrumar e ela vai com raiva. Eu não estou dizendo para ela, você pode arrumar? E ela vai dizer, não, eu não posso. Eu já estou dizendo para ela, o que você vai fazer para? Ela só tem uma resposta para mim. O que ela vai fazer para? Aí vocês podem pensar, Adriana, isso era de ser, não posso fazer nada. Aí você vai perguntar, e se você pudesse? O que você faria? Você gostaria que eu tivesse muito orgulho de você? Entende que são questões motivadoras? São situações em que eu estou proporcionando bem-estar. E comunicar num formato de bem-estar é conquistar 90% do que você quer. E sabe por que eu digo 90%? Porque tem gente que não quer mesmo. E aí eu preciso repensar o quanto este processo está fazendo sentido para mim. O quanto este envolvimento está sendo produtivo para mim. Então, esta comunicação, ela é extremamente importante neste foco. Como é que eu motivo aquela pessoa, ou como é que eu faço com que aquela pessoa, ou aquela criança, inclusive, reflita sobre o que eu gostaria que ela fizesse. Como é que eu trago essa informação de forma acolhedora, de forma positiva e de uma forma que essa pessoa se sinta capaz, ou no mínimo com vontade de fazer. Tem um outro detalhe sobre comunicação que é muito importante. Se eu vou me comunicar com alguém, solicitando algo, ou trazendo algum feedback, alguma situação de reflexão, nunca, nunca, nunca devo me comparar a esta pessoa, ou comparar esta pessoa a ninguém. Por exemplo, olha, seu amiguinho, nossa, seu irmão, tudo que eu peço ele faz. Agora você é uma coisa horrível, você não faz nada direito. Ou, eu como líder, nunca faltei do trabalho. Eu nunca cheguei atrasado. E olha o que você está fazendo. Nunca. Sabe por quê? Primeiro, porque todos nós somos diferentes. E a minha maior referência de ser melhor não é ser melhor que o outro, é ser melhor do que eu mesma fui ontem. Ou do que eu fui ontem. Nem sei se essa frase que eu falei está correta. Melhor do que eu fui ontem. Então, se eu tenho que melhorar, é sobre as minhas ações, porque eu sou o meu maior desafio. Quando a gente pensa no processo de coaching, por exemplo, as primeiras pessoas, quem trouxe o coaching foi no esporte, né? Foi uma pessoa, né? Não me lembro agora o nome, mas que trouxe para o tênis. Foi um tenista que foi a primeira experiência com o coaching. E o que esse tenista tinha como objetivo e o que esse coaching tinha como objetivo? Tornar esse tenista melhor do que ele mesmo. Então, ele era o desafio dele, não era o adversário dele, o desafio dele era ele. Então, quando a gente quer trazer a melhoria, quando a gente quer comunicar qualquer coisa, é sempre sobre aquela pessoa. Olha, eu vi que você tem feito isso, o que você pode fazer para fazer melhor do que isso? Olha, tem esta e esta questão que é super positivo sobre você, o que você pode melhorar nesse ponto também, que se você faz isso bem, eu tenho certeza que isso aqui você também consegue. Empatia. O que eu posso fazer para te auxiliar para que você consiga fazer melhor? Extremamente importante a empatia também, porque a empatia acolhe, a empatia aproxima, e a empatia me dá o direito de talvez não ser tão bom. E tá tudo bem, porque às vezes eu não consigo.
Eu não preciso ser perfeito, mesmo porque perfeito não existe, né, gente? Se a gente for pensar em perfeição, a gente precisa de uma referência. Qual é o celular mais perfeito? O meu, que fui eu que comprei e eu gosto dele. Qual é o óculos mais perfeito? Esse aqui, porque ele tá bom para mim. O do colega é o óculos dele, porque tá bom para ele. Então, a gente precisa pensar, trocar esse perfeito pelo suficiente. Suficiente é aquilo que eu consigo entregar para o outro diante do que ele me pediu. E cada um tem um jeito de ser suficiente. Então, quando eu faço, eu chamo de boas perguntas, e eu vou falar um pouquinho aqui quais são essas boas perguntas, para vocês anotarem aí se vocês quiserem. Eu trago reflexão, eu trago possibilidade e eu trago motivação. Por quê? Porque quando eu não digo assim, quero que arrume agora, eu estou dando a oportunidade da pessoa arrumar, mas talvez não seja agora. Não é o meu jeito, é o objetivo, que é totalmente diferente. Eu posso dizer, gostaria que esse quarto ficasse arrumado hoje. Gostaria que você dormisse com o quarto arrumado. Como você poderia fazer? Gostaria que você me entregasse esse projeto até dia tal. Como você poderia fazer? Que não é o meu jeito de fazer, e sim o objetivo final. Porque nós somos diferentes. E cada um faz de um jeito. Eu vou falar aqui pausadamente quais são algumas boas perguntas que eu utilizo quando eu vou me comunicar com as pessoas e eu quero que elas consigam entregar aquilo que eu espero, ou eu quero que elas consigam entender o que eu estou dizendo para elas. Então, eu troco o porquê, por exemplo, pela pergunta qual. Ao invés de eu perguntar o porquê, eu pergunto qual o formato melhor? Qual a possibilidade de você fazer? Outro troca que eu posso fazer é o que você poderia fazer, e não por que você fez. O que você poderia fazer de diferente? É uma outra forma de comunicar de forma positiva. Outro detalhe, tenho lá um objetivo, entrego lá um desafio. Quando você acha que consegue me entregar? Ah, daqui uma semana. O que você poderia fazer para me entregar em 3 dias? Qual é o apoio que eu posso te dar? O que você precisa para conseguir bater essa meta? De que forma nós poderíamos fazer? Existe alguma maneira? Se fosse possível, como seria? Quanto isso é importante para você? Gente, essa pergunta é muito legal. É importante para você manter esse emprego? Quanto é importante para você estar aqui? Então, entende que se é importante para você, é importante para mim também. O que a gente pode fazer para você conseguir chegar no horário? Porque senão eu não vou conseguir manter você aqui, porque todas as pessoas chegam no horário e só você não. O que você pode fazer? Como é que eu posso te ajudar? E isso é muito importante, a gente pensar nessas perguntas sobre reflexão. Quando será feito? O que será feito? Importantíssimo, tá? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente pode trazer aqui, que é o que eu estou colocando para você, 4 componentes que são muito legais, que é a observação, que eu que vou me comunicar. Então, qual é a observação que eu tenho que fazer sobre mim? Eu gosto ou eu não gosto daquilo que está acontecendo? Quando eu falo de sentimento, eu tenho que observar o que eu estou sentindo. Como eu estou me sentindo diante daquele fato? E a necessidade. Qual a necessidade foi ou não, né? Qual necessidade foi ou não suprida para eu me sentir assim? E o pedido. O que preciso para que a minha vida ou para que essa situação fique melhor? É importante essa autoanálise quando eu estou falando de comunicação. Porque se eu quero me comunicar bem, eu preciso pensar nesses 4 componentes importantíssimos para que eu não faça uma comunicação não assertiva ou não violenta, para que eu não me comunique de forma agressiva. Quando a gente fala de comportamento, né, que eu trouxe aqui um pouquinho de comportamento para vocês, que é uma especialidade muito gostosa e é muito bom, o autoconhecimento é importante, né, e se vocês tiverem a oportunidade de se estudarem, de se conhecerem melhor, façam isso, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês.
Eu costumo dizer que a gente tem ali 5, eu chamo de personalidades dentro da gente, que trazem para a gente a possibilidade de ser quem a gente é. E trazem também a ação sobre, ou melhor, a nossa reação sobre tudo que acontece. E a reação do outro sobre a minha ação. Só para exemplificar aqui para vocês, eu costumo falar sobre alguns traços, que é o traço da pessoa que é muito criativa, o traço da pessoa que é muito comunicativa, o traço da pessoa que é extremamente líder, negociador, aquele articulador, o traço do planejador e do competitivo. Como é que a pessoa que é muito criativa, ela geralmente se comunica? De forma muito racional. Então, não é porque ela não é empática, não é porque ela não é agradável, não é porque ela não, é porque ela é racional. Então, ou é mais ou é menos. Ou é sim ou é não. Então, talvez ela traga uma forma mais, como eu posso dizer, seca de conversar. Eu, que sou extremamente comunicativa, eu falo com a mão, falo abraçando, falo sorrindo, quero dar beijo, quero tudo, né? Imagina um racional falando comigo. E aí, Adriana, o que você trouxe para hoje? Ah, então, deixa eu te contar, foi tão legal. Sim, eu sei que foi legal, mas o que você pode me dizer aqui? Geralmente, ele está nessa posição de racionalidade. Por quê? Porque ele é uma pessoa rápida, criativa, de ideias. Então, esses pequenos detalhes não fazem muito sentido. Então, é importante eu, que estou recebendo a comunicação, também olhar para mim, me observar e fazer aquelas perguntas que eu coloquei para vocês antes, que é, realmente, eu gosto ou não gosto disso que está acontecendo? Como eu estou me sentindo? E aí eu vou falar, caramba, nossa, que pessoa seca, nossa, a pessoa não sabe, que é diferente, né, gente? Uma grosseria com pessoas racionais são coisas completamente diferentes. E a gente consegue identificar falta de educação, a gente consegue tudo isso, né? Um racional, ele consegue pedir por favor. Um racional, ele consegue ser educado. Ele só não é, poxa, obrigada. Não, né? Ele é, obrigada, né? Então, é prático. E aí eu, toda comunicativa, toda sensível, poxa, queria mais, né? A gente sempre quer mais. O comunicativo está sempre com um pedaço faltando, está sempre com vazio, ele quer acrescentar. Então, é importante eu me observar, eu que preciso daquilo, eu preciso realmente que as coisas sejam dessa forma. O que eu posso fazer para... Quer falar comigo, Lu? Tá. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Ou entender melhor o que está acontecendo? Isso é importantíssimo, tá? Porque geralmente a pessoa muito criativa, a pessoa das ideias, aquele cara só fala, usa muito a palavra, a ideia é uma palavra que está na cabeça do racional. Está o tempo todo falando sobre isso. E trazendo ideias fora do padrão. Então, ele é mais prático. O comunicativo, né? Obrigada, muito prazer para vocês. Eu, comunicativa, Adriana, claro, estou aqui falando de mim, adoro. Então, extremamente sensível, acolhedor, e se movimenta, adora contato. Então, imagina eu falando com o racional e querendo pegar nele e querendo trazer nos mínimos detalhes, né? Tudo com florzinha. Ele já vai ficar meio irritado comigo, então eu tenho que observar. Como é que está a reação dele sobre a minha forma de comunicar? Ele está recebendo de forma positiva? Ele está conseguindo entender? Eu estou sendo clara? Eu estou observando a necessidade do outro? Lembra quando eu falei para vocês que existe uma parte do CNV que se chama empatia? Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Será que eu estou percebendo o outro para entender como eu preciso me comunicar com ele? Será que eu posso tentar ser menos exagerada? Porque eu não vou deixar de ser eu, nem preciso. Ou consigo diminuir essa intensidade para que o outro me veja melhor, para que o outro me entenda melhor? Importante pensar. O negociador é o cara dos planos, né? O cara que está sempre articulando alguma coisa, querendo encontrar saída e às vezes até dá uma impressão que ele está me enrolando, está trazendo uma desculpa, está me enrolando, ó, lá vem ele aqui me enrolando. Poxa, qual é o contexto? Do que ele quer? O que eu posso fazer para conseguir tirar dele a informação que eu preciso? Traga as boas perguntas. Ah, vem ele lá, o negociador.
vai me trazendo lá várias soluções, né? Encontrou 1000 saídas para dar desculpa para mim. O que eu tenho que ser transparente com ele? Entendo todas as suas justificativas, mas gostaria de saber quando você consegue entregar. Você teria uma data para mim? Existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você está precisando de ajuda? É possível que você faça? Como você pode fazer? Então, né, eu consigo lidar com esse articulador, trocando esta comunicação. O planejador é o cara calmo, com cautela, o cara do detalhe, então ele traz tudo com muito detalhe, tudo devagarzinho, e aí vai contar que nossa, a linha estava em cima do negócio, depois virou, chegou pela metade. É importante para ele esse detalhe? É importante. Eu devo respeitar? Como é que eu faço? As pessoas precisam ser como eu? Não precisam. Nesse momento, é importante a empatia? Sim, é importante a empatia, a paciência, a transparência. Ai, Adriana, nossa, não tenho paciência para falar com essas pessoas muito detalhistas. Então, o que você pode conversar com elas? Você conseguiria me trazer o contexto final dessa situação? O que a gente pode fazer para que você realmente me fale o fator do resultado? Como é que a gente pode pensar no resultado? Eu entendo tudo isso que aconteceu, esses detalhes são super importantes, mas o que aconteceu no final? Com empatia, com acolhimento, para que aquela pessoa não se sinta, caramba, eu não sei me comunicar, eu não sei conversar, porque ninguém me entende, porque ninguém tem paciência comigo, porque o nosso formato, como a gente é a gente. A gente aprimora, a gente melhora, quando a gente olha para o outro. Mas mudar completamente o nosso formato, não dá, a gente não consegue. Então, posições de liderança, RH, pais e mães, né? Pessoas de convívio, relacionamento, marido e mulher. Eu preciso estar olhando para esse outro. Como é que ele gosta de se comunicar? O que ele faz para se comunicar? O que eu preciso me fazer, que aí é um esforço, que eu também preciso ter. A vida não é só a nosso favor, né? Em volta do meu umbigo. Todo mundo agora precisa se comportar e se comunicar do jeito que eu gosto. Não. Cadê a empatia? Cadê esse cuidado? O competitivo, extremamente ágil, fala rápido, extremamente perfeccionista, né? Então, às vezes, ele tem uma forma de falar, às vezes, que parece até um pouco arrogante, então eu tenho que trazer para esse contexto. Será que não tá? Será que não tem um outro formato? Será que ninguém mais consegue fazer como você? Vamos ver se a gente consegue deixar isso mais à vontade, vamos ver se a gente pode abrir mão um pouco desse controle, né? O competitivo é extremamente controlador. O que você acha da gente deixar um pouco mais solto? Então, frase, perguntas de reflexão. Para todas as coisas que eu vou me comunicar, as perguntas de reflexão, elas são extremamente importantes. Isso a gente não pode esquecer, tá? Como é que eu sei que eu estou tendo, ou fazendo, ou me comunicando de forma violenta? Então, existem muitas questões que são super importantes. Primeiro, quando eu limito a liberdade do outro, então, eu não dou liberdade nem de falar, nem de fazer, nem nada. É tudo do meu jeito, fica quieto, mando, vai lá, faz. Agora eu quero assim, por que você não veio? Onde você estava? Né? Então, isso não faz sentido nenhum. Nega reconhecimento de necessidade, então eu preciso olhar para isso. Diminui o valor do outro, isso é tão sério, né, gente? A gente tá lá e o tempo todo, porque aquela ali, não consegue nada, né? Você não é capaz de nada, toda vez, né? Criança, poxa, já te ensinei 1000 vezes e você não aprende. Cuidado com isso, né? Isso pode ser uma... E eu falando assim, gente, nossa, olha, eu vou falar uma coisa, já te ensinei 1000 vezes e você realmente não tem capacidade de fazer. Eu não preciso gritar para ter uma comunicação violenta. É a forma como eu estou utilizando a minha palavra. Eu estou dizendo para ele, eu sentar do lado do meu filho e dizer para ele, você não tem capacidade de fazer, é uma comunicação violenta. Agora, eu sentar do lado dele e dizer para ele assim, tá tudo bem que você não conseguiu dessa vez, o que a gente pode fazer para tentar de novo? O que a gente pode fazer para você não desistir? Como é que a gente pode fazer para que você tenha coragem de fazer de novo? Abraçar, acolher
E isso é uma comunicação não violenta, tá? Então, não é o tom de voz e as palavras que eu estou utilizando para me comunicar com as outras pessoas. E não ter empatia, né? Extremamente importante pensar nisso. Julgamentos morais, constantes avaliações desmedidas, negar que essa responsabilidade é sua pelas suas ações, pelo que você faz, e atos e pensamentos que não são positivos. Isso é comunicação violenta. Se eu pensar nesses contextos, eu estou me comunicando de forma violenta, e isso não é legal, nem positivo para ninguém, tá? Comunicação violenta, quais as questões que ela traz para que eu entenda que essa comunicação não está sendo violenta? Então, eu preciso ter consciência do que eu estou falando. Lembra lá das questões do sentimento? Então, eu preciso... Como é que eu estou me sentindo diante disso? O que eu estou esperando da outra pessoa? O que eu quero dela? O que eu estou tendo de empatia? Então, é importante eu ter essa consciência de como eu quero me comunicar e o que eu quero conquistar no outro, né? O que eu quero de reação da ação que eu estou tendo com essa pessoa. A minha linguagem, porque é o elo principal da comunicação. Então, qual a linguagem que eu estou utilizando? A empatia, que eu já falei aqui, que é super importante para a gente conseguir entender que essa situação não é violenta e a gente não está utilizando uma comunicação violenta, né? Controlar o falar de forma comedida. Então, não é só gritar, mas sim saber que palavras utilizar, saber o tom da palavra, colocar essa interrogação no final, perguntar para a pessoa se está fazendo sentido aquilo que ela está falando, é importante. Parar de utilizar as palavras que não são legais, que são palavras grosseiras, de baixo calão, palavras agressivas. Então, eu tenho que cuidar, né, para que isso não aconteça. Tentar evitar conflitos. Adriana, como eu evito conflito? Quando eu aprendo a ouvir. Quando eu aprendo a respirar. Existem momentos em que se a gente não parar, não respirar e não silenciar, vamos entrar em conflito. E o que é silenciar? Silenciar começa pela respiração. Quando eu estou num momento muito ruim, onde só me resta retrucar no mesmo tom, eu preciso, quando eu estou ficando nervosa, é uma questão de se auto-observar, quando eu estou começando a ficar nervosa, o que vai acontecendo comigo? Prestem atenção em vocês. Vão segurando a respiração, o pensamento vai ficando aqui, já vai vindo aquele ódio, né? Já vai agarrando no ódio. Eu preciso, antes de falar qualquer palavra, num momento de raiva, de frustração, de tristeza, é fazer assim, Meu cérebro precisa de 5 segundos para repensar uma ação. Deus é perfeito, gente. Não fez para errar, não. Fez para acertar. A gente só não sabe usar. Então, é importante Adriana, respirar não deu. Levanta, vai andar. Distrai a cabeça por 5 minutos. Vai no banheiro, se olha no espelho e fala, eu te amo. Você é capaz. É por você. Se sente primeiro. Nossa, autocontrole vai mudar tudo. E a gente não tem capacidade de controlar o outro. E nem mudar o outro. Mas nós temos total capacidade de nos controlar. E mudar as nossas ações, que vai mudar a reação do outro, tá? Sempre assim. Então, o que mais? Escutativa. Então, vamos aprender a escutar. É importante. Todo mundo sabe. Eu tô aqui falando com vocês, mas pode ter certeza que vão vir perguntas aí que eu vou falar, meu Deus, que pergunta maravilhosa me ensinou aqui. Sempre eu preciso saber ouvir, mesmo porque a empatia só está no saber ouvir. Eu só consigo entender o que o outro quer quando eu consigo ouvi-lo, tá? Dar atenção a outra pessoa. Então, lembra do extremamente competitivo com o planejador? O competitivo tá lá, vamos. O planejador tá lá assim, calma, vamos ver se tá certo mesmo. Não, entrega, pelo amor de Deus, faz de qualquer jeito. Não, qualquer jeito não, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar certinho. Então, qual é o meio termo disso? Como é que eu posso, chegar nesse meio termo? Que atenção eu posso dar para ele e que atenção ele pode dar para mim? Então, é uma troca. Existe uma coisa muito legal que se chama combinados. Combinados é o que eu dou conta de fazer e o que você pode fazer por mim.
Ninguém dá o que não tem. Fato. Mas se eu preciso entender o que o outro tem para me dar. E o outro precisa saber o que eu tenho para dar para ele. Então, eu só vou cobrar do outro o que ele tem para me dar. Eu posso desenvolver alguma outra coisa, mas naturalmente a gente já tem um limite ali, né? Nós temos um limite do que a gente consegue oferecer, então eu preciso ter essa conexão. Então, comunicação sem combinados não existe. E combinados precisam ser feitos. Vou trazer de novo para a infância. Quando chegar em casa, a mamãe vai ficar de castigo porque não obedeceu, né? É um combinado para mim que, ó, não faz. Não faz, gente. Vocês querem um conselho? Não faz. Não ameace. Passa naquele momento. A mamãe está triste com você, ok? Ok, vai embora. Chegou em casa? Vamos combinar uma coisa? O que você pode fazer para da próxima vez que a gente for na festinha, você não fazer mais aquilo e a mamãe não ficar triste com você? Porque senão a mamãe não vai poder levar você na festinha. E eu gosto de levar você na festinha. Você quer ir na festinha? Quero. O que você pode fazer para obedecer a mamãe? Então, combinados. Não combinar nada. Aí eu vou lá, faço tudo errado e depois eu quero ir lá e mandar ver na pessoa. Equipe, a mesma coisa. Se eu não fizer combinados, como é que a equipe vai saber aonde ela precisa ir? Exemplo, eu quero ter uma equipe de alta performance, eu preciso me comunicar com ela. Como? Combinados todos os dias. Eu vou chegar de manhã e vou dizer, pessoal, hoje a gente precisa bater meta. Vamos anotar o que nós vamos fazer hoje para bater meta. Sugestões. O que vocês acham que vocês vão conseguir fazer hoje para bater a meta de hoje? É troca, é reflexão. Às vezes a sua equipe, o seu time tem muito mais resposta do que você. Basta você dar a oportunidade para o outro falar. Então, você incentivar a fala, ativar a sua escuta, faz com que as pessoas se sintam importantes. Você vai trazer alta performance, tá? Então, vamos, o que mais? Explicando, né, o que precisa, sendo transparente, detalhando às vezes quando precisa, perguntando, ficou claro para todo mundo? E aí, ficou claro para todo mundo? Como é que você sabe que ficou claro mesmo? Então, me dê um exemplo do que me mostra que ficou claro para vocês. Vamos anotar aqui. Aí dá um exemplo que não tem nada a ver. Mas é burro mesmo. Não, né, gente? Pessoal, exemplo, ó. Você acha que esse exemplo faz sentido com isso aqui? Vamos repensar, então. Se você me deu esse exemplo, para mim não ficou claro que você entendeu. Porque esse exemplo, para mim, não faz sentido. Vamos pensar de novo? Vamos junto? Importantíssimo, tá? Explicando o que você está entendendo, qual o seu sentimento. Então, é importante também eu dizer, olha, não tá legal isso para mim, eu não estou me sentindo bem com isso, eu gostaria de ver a possibilidade de mudar isso, o que a gente pode fazer para fazer diferente? Cuidando de conflitos, então, vamos tentar não chegar no conflito, né? Porque a hora que chegou no conflito, o que eu tenho que fazer? Respirar. Respirar, pensar e analisar. Mas se chegou no conflito, então é a gente pensar em ambos os lados. Por exemplo, como eu vou mediar um conflito tendo uma comunicação positiva? Eu vou dizer, o que vocês acham que a gente pode fazer para resolver essa situação? É simples assim, gente. Nunca trabalhei um conflito dizendo, você está errado, você está certo, me fala a sua história, me fala isso. Eu nem quero ouvir a história de cada um. Eu só preciso dizer para eles o seguinte, existe uma situação, não existe? Como é que a gente pode junto agora resolver essa situação? É isso. E começar a construir. Vamos exemplificar o que a gente pode fazer para não acontecer de novo. O que a gente pode fazer para fazer diferente? E aí a gente vai anotando. Isso vai trazer identificação para que a gente possa construir essa ação que vai resultar bons comportamentos da próxima vez. E cooperar, gente. Para eu conseguir ter uma boa comunicação, é extremamente importante que eu coopere com o outro. Que eu me acalme. Que eu saiba o melhor momento de me calar. Sair do jogo. Sair de cena, né? Para eu não perder a razão. Porque depois que eu perdi a razão, só me resta pedir desculpas. Só que tem um detalhe, né? Fazer e pedir desculpa, fazer e pedir desculpa de novo, fazer de novo e pedir desculpa, fazer de novo e pedir desculpa, não dá. Então, a gente tem que tomar cuidado, errei, desculpas, e o que eu vou fazer para não fazer aquilo de novo, porque também é uma auto-reflexão.
Cuidado com a teimosia, cuidado com a escuta, cuidado com as críticas, cuidado com a transferência de culpa. Então, são todas coisas que eu preciso olhar para mim e falar, como que eu estou me sentindo aqui? Frustração. Então, poxa, esperava aquilo daquela pessoa, me frustrei totalmente. Agora eu vou reagir à minha frustração. A frustração foi minha. Então, eu preciso olhar para isso, cuidar disso, para eu ter a paciência e falar, vamos lá, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu vou fazer para que essa situação fique melhor?